Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma sexta-feira, mais um Sexta-fé. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Espero em Deus que a sua semana tenha sido uma semana maravilhosa. Sabemos que às vezes passamos por grandes provações, mas a certeza que nós temos que Deus está conosco. E nessa sexta-feira nós iremos falar sobre o livro de Mateus. Jesus anda sobre as águas e Pedro também anda sobre as águas. Vamos orar? Soberano Deus, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Pai, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai querido, que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor me usa nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra de reflexão chegue, Pai, aos quatro cantos desse país, que atravesse as fronteiras também, Papai. Senhor, que essa palavra, Pai, chegue aos corações de quem precisa ouvir. E assim, Papai, que o Senhor faça um milagre na vida daqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos, eu quero falar para você como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como nós somos mimados por pessoas que nós amamos, né? Olha aqui, olha o caderno aqui do Sexta-Fé, olha o chaveiro aqui do Sexta-Fé, olha que coisa linda, olha aqui para marcarmos aqui os recados, os versículos, pedidos de orações, tá aqui e também... Sem esquecer também, olha que coisa mais linda aqui, ó, a caneca Sexta-Fé. Deus abençoe, muito obrigado. E de antemão eu quero falar para vocês novamente aqui, ó, dessas camisetas, Nação Santa. E também aqui, ó, outra que foi adquirida. Aqui, ó, que coisa mais linda aqui, ó. Aqui é do Propósito e Fé. Ó, olha que coisa mais linda, ó. Propósito e Fé é a nossa irmã Cris, que é responsável por essas camisetas lindas e maravilhosas. E eu vou deixar aqui em cima aqui, tá bom? O logo, e no final do vídeo vai ter o telefone dela. Entre em contato, que são camisetas maravilhosas. E sem muito mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Que Deus fale nos nossos corações nessa manhã de sexta-feira, em nome de Jesus. O livro base que nós vamos ler nessa manhã de sexta-feira é o livro de Mateus 14, do 22 ao 33. Mas vou ler somente 22 e você lê na sua casa por conta do tempo, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Meus amados irmãos, essa palavra vai nos dizer que depois de alimentar a multidão, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco enquanto ele subia ao monte para orar. Durante a noite, uma forte tempestade começou e o barco era castigado pelas ondas. Então Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. Os discípulos ficaram assustados, perplexos, mas Jesus disse: meus amados, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Está escrito em Mateus 14, 27. Pedro respondeu: Senhor, se é tu, manda-me ir até contigo sobre as águas. Jesus disse apenas: vem. Pedro subiu no barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto manteve os olhos em Cristo, caminhou pela fé. Porém, quando percebeu a força do vento e das ondas, ficou com medo e começou a afundar. Meus amados irmãos, muitas das vezes tem certas situações em nossas vidas que Jesus fala: vem, faça, estou dando a ordem, eu estou contigo, mas muitas das vezes nós temos medo. Isso às vezes nos paralisa. E muito pior que isso, nós olhamos para a direita e olhamos para a esquerda. E pior ainda, muitas das vezes nós olhamos para trás, achando que aquilo que ficou lá atrás é melhor do que Deus, que Jesus está nos chamando para seguir. Pedro então clamou para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, muitas das vezes isso não acontece só com vocês. Isso muitas das vezes
Nós somos testemunhos que muitas das vezes isso acontece com a gente também. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha família. Às vezes nós temos uma fé tão grande, tão grande, tão grande quando tudo está dando certo. Mas quando as coisas começam a dar errado, cadê a nossa fé? Aí nós vemos que a nossa fé é tão pequenininha, porque muitas vezes nós só crê naquilo que está sob as nossas mãos. Mas Deus, ele fala para Pedro: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Mas muitas das vezes nós duvidamos. Nós como ser humano, nós não confiamos 100% em Deus. Mas que nessa manhã de sexta-feira nós passamos a confiar 100% no Senhor. Entregue tudo na mão de Jesus, de Deus. Aprenda a confiar. O que nós aprendemos com essa passagem? Primeiro, fé é sair do barco. Pedro precisou tomar uma decisão. Dentro do barco havia segurança, mas o milagre estava do lado de fora. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos segurança naquilo que nós temos em mãos. Por exemplo, temos um trabalho sólido, onde nós temos os benefícios, temos um chefe ou até mesmo um supervisor no qual nós confiamos. Mas Deus fala: o seu tempo aí já está findado, tem coisas grandes para você lá fora, em outra empresa, em outro estado, no exterior, não sei. Mas muitas das vezes nós se apegamos ali naquilo que está cômodo para a gente e nós não queremos sair, porque nós estamos firmados naquilo que o homem nos prometeu. Mas quero dizer para você nessa manhã de sexta-feira: quem nos promete é Deus, e quem cumpre é Deus, não é o homem. Tudo que nós fizemos pela força dos nossos braços, você pode ter certeza que Deus não está no controle das coisas. Às vezes Deus nos chama para sair da zona de conforto, né? Precisamos confiar, mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você: o que Deus está te chamando para fazer que exige fé? Você consegue, nessa manhã de sexta-feira, enxergar o que Deus já está fazendo ou tem feito em suas vidas que exige fé? Essa pergunta é para mim também. Aliás, essa pergunta começa aqui primeiro para mim, para depois para chegar para vocês. Tópico 2. Enquanto olhamos para Jesus, conseguimos continuar. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e passou a prestar atenção no vento e nas ondas. Assim é na nossa vida, meus amados. Quando nós estamos firmes, propósito, buscando, mas quando nós olhamos para a direita e olhamos para a esquerda e muitas vezes olhamos para trás, nós caímos. A tendência é nós balançarmos. É o que Jesus está dizendo nessa palavra. Na nossa vida também existe ventos, problemas, medo, ansiedade, críticas e dificuldades. Mas não podemos permitir que o tamanho da tempestade seja maior que a nossa confiança em Jesus. Tópico 3 diz: mesmo quando a nossa fé falha, Jesus nos segura. Pedro afundou, mas não ficou sozinho. Ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a mão. Isso nos ensina algo poderoso. Jesus não abandona aquele que clama por ele. Não tenha medo da tempestade. Jesus prometeu que Pedro não enfrentaria vento ou ondas. Ele mostrou que, mesmo no meio da tempestade, sua presença é maior que o problema. Meus amados irmãos, não só eu, não só minha família tem problema. Temos problema. Eu tenho certeza que você tem problema. Às vezes o gigante que acontece na minha vida é tão pequeno em relação ao seu e assim vice-versa. Mas irmão, você não sabe o que eu passo, mas eu posso imaginar. Mas a certeza que eu tenho que quando nós temos Jesus na nossa vida, tudo coopera para o bem.
certeza que nada vai dar errado. Qual a conclusão que nós aprendemos com essa palavra no dia de hoje? Hoje é dia 14/8. Pedro nos ensina que a fé não significa ausência de medo. Significa escolher confiar em Jesus mesmo quando existe medo. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade, talvez esteja pensando em desistir ou voltar para o barco. Mas Jesus continua dizendo: vem, vem, vem. Não olhe para o tamanho das ondas, não olhe para a força do vento, olhe somente para Jesus. E se em algum momento você continuar a afundar, faça como Pedro: Senhor, salve-me, Senhor, salve-me. Ele estenderá as mãos para você. É nisso que você precisa crer. Quando os olhos estão em Jesus, a fé nos faz caminhar sobre aquilo que antes parecia impossível. Então, nessa manhã de sexta-feira, meus irmãos, meus amigos, quando você estiver afundando em algum problema da sua vida, você diz: Senhor, salve-me, salve-me, porque você pode ter certeza que lá na frente Jesus está falando assim para você: vem, vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, você não irá se afundar. Meus amados irmãos, que você fique com essa palavra na sexta-feira, em nome de Jesus, que a sua tempestade, os ventos que passam sobre a sua vida, Jesus esteja no controle do barco, que você não irá afundar. E nessa sexta-feira, se você sentiu através dessa palavra que Deus me usou para levar até você, e você queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixa um comentário aqui: eu quero aceitar esse Jesus, que estarei orando por você, tá bom? Assim estaremos orando por você nesse propósito. E eu quero pedir a Deus que nessa sexta você tenha uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus, e que você tenha um final de semana maravilhoso na presença do Pai. Tá bom? Quero orar por você nessa hora. Poderoso Deus, Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai, nós cremos num Deus vivo, poderoso, num Deus altíssimo, que ali estava mesmo no meio da tempestade, do vento, o Senhor mostrou que o Senhor é o único e suficiente, Pai, que nós não iremos afundar diante das adversidades. E eu peço a Ti, Senhor, visita essas vidas que aqui estão ouvindo esse vídeo em nome de Jesus, que eles possam verdadeiramente, Pai, ter um encontro contigo na sexta-feira e que eles possam reconhecê-lo, Pai, como o Salvador, como comandante do barco da vida deles. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e Jesus está à porta batendo. Basta você abrir para ele fazer morada no teu coração. Deus abençoe. E aqui no final do vídeo eu vou deixar aqui o contato da minha amiga Cris, onde ela faz aqui essas lindas camisetas. Essa aqui é uma oversize, você que gosta de camiseta maior, né? Oversize. O nome é Propósito e Fé. Deus abençoe e até mais, até a próxima. Tchau, tchau.